Sem mais demoras, meus queridos, bom dia a quem ainda não tive o prazer de cumprimentar. Sem mais demoras, vamos ao texto. Se no domingo passado eu consegui um versículo, vamos ver se a gente consegue mais hoje, está bem? Então não vamos perder ou gastar tempo com... Só uma breve pergunta. Quantos leram o prólogo durante esta semana? Não digam, só para eu não ficar muito feliz, está bem? Pensa só nisso. Vocês lembravam-se que tínhamos, não é? Sido lembrados para lermos. Amém? Vamos ler os primeiros 5 versículos e de seguida continuaremos a expor a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então João, Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar mais uma vez, meus queridos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos pela tua palavra, que estava contigo desde o princípio, por meio da qual todas as coisas foram criadas. Senhor, em Cristo nós reconhecemos a vida verdadeira, a luz que ilumina todo o ser humano. Permite, Senhor, que essa luz brilhe profundamente em nós, clareando os nossos pensamentos, as nossas escolhas, os nossos caminhos. Que toda a escuridão, Senhor, seja vencida pela tua verdade e que jamais nos afastemos da vida que vem de ti. Conduz-nos, Senhor, a caminharmos como filhos da luz, firmes na fé, constantes no amor, perseverantes na esperança. Oramos estas coisas agradecidos no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja pode dizer amém. Fiquem sentados, meus amados. Muito bem. Depois de João, no versículo 1, nos afirmar quem o Verbo é, na sua essência, João agora vai mostrar que essa divindade não é abstrata nem filosófica, mas é operativa, histórica e absoluta. Vamos avançar então para o versículo 2 e 3. A divindade do Verbo na sua ação criadora. Diz-nos os versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A frase, ele estava no princípio com Deus, tem uma certa ênfase e uma grande proteção para com o erro. Aqui a teologia move-se da ontologia para a ação. Só chega para todos percebermos o que é ontologia. Ontologia é o ramo da filosofia ou da teologia que estuda o ser, isto é, o que algo é em sua essência. De uma forma bem direta, deixem-me dizer-vos, ontologia pergunta o que é, antes de perguntar o que faz. Os irmãos entendem? Estava no princípio com Deus. Vamos ler isto de uma forma teológica. Vamos ver aqui a ontologia em João 1 e 2. João começa com respostas a perguntas ontológicas, isto é, sobre o ser. Quem é o Logos? Qual a relação com Deus? Ele é criado ou eterno? E logo João vem e nos responde e afirma: o Logos é eterno, diz no princípio, o Logos está com Deus, a relação, e o Logos é Deus, a sua natureza. Ele estava no princípio com Deus, não nos vai acrescentar nenhuma informação nova. Nós já a sabíamos, mas consolida bastante o ser do Logos.
Aqui ainda nos mantemos no nível do ser e não do agir. Mas logo aqui começa o movimento. A partir do versículo 3, começa o movimento, o texto se move da ontologia de o ser para a ação. O verbo 3 fala-nos da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Fala-nos o versículo 4, vida e luz. O 5, luz que age na história. Se vocês leram o prólogo, vocês irão ver que 9 e 11, a entrada no mundo. No versículo 14, a encarnação, não é? O verbo se fez carne. Ou seja, quem o Logos é, isto é ontologia, determina o que o Logos faz, determina a ação. Os irmãos entendem? Ele é o que é e por ele ser o que ele é, ele faz o que ele faz. Fica fácil assim? Conseguimos perceber, meus amados irmãos? Aqui o versículo 2 funciona como tipo uma ponte silenciosa, uma dobradiça, algo que se abre, né, e que se vê do outro lado. Fecha a reflexão sobre o ser eterno do Logos, o versículo 2 faz isso, e prepara-nos como leitores para a ação histórica do Logos, do que vem a seguir. Não é um versículo ativo, mas é um versículo fundamental. Ele garante que toda a ação que virá tem um fundamento ontológico. Qual é esse fundamento? Tem a ver com o ser. Porque ele é o que é, ele faz o que ele faz. Amém, irmãos? Assim é toda a teologia joanina do apóstolo João. Ele começa com a ontologia, versículo 1 e 2, e ele vai se mover, inevitavelmente, ele vai caminhar para a ação. E isto começa no versículo 3. E onde é que essa ação culmina? Na encarnação, na revelação, na salvação e na transformação da vida humana. Em João não existe ontologia sem missão. Na identidade divina, sem o envolvimento dessa entidade com o mundo, ou no mundo. Conseguimos perceber isso? Ele estava no princípio com Deus. À primeira vista, vamos ver isto mais detalhadamente. Parece que o versículo 2 é uma redundância do versículo 1, mas não. Ele é, de uma forma deliberada, ele é repetitivo. Aqui, o ele estava refere-se a uma pessoa de forma inequívoca. João usa o pronome ele para deixar claro que o Logos não é um conceito, não é uma força, nem sequer é uma ideia abstrata. Ele é uma pessoa real, consciente e eterna. Aqui está a eternidade reiterada. Vocês irmãos entendem? João repete o mesmo do versículo 1. Isso significa que o verbo não entrou no princípio, o verbo não passou a existir no princípio, o verbo já estava lá quando foi o princípio. João está aqui a fechar definitivamente a porta para qualquer leitura que sugira que o Filho teve origem. E nós vimos isso com alguns versículos. João 17,5, nós vimos isso. Hebreus 1, 10 a 12, eu gostava que vocês fossem lá rapidamente, porque não há nada melhor do que nós lermos a Bíblia para sabermos a verdade. Amém? A Bíblia explica-se ela mesma, como eu vos digo muitas vezes. Hebreus 1, versículo 10 a 12. Nós poderíamos ler todo o capítulo 1, mas não temos tempo, senão então é que eu não avanço. Mas reparem que no versículo 8 diz, mas acerca do Filho, não está lá o versículo 1, 8? Está aí ou não está? Mas acerca do Filho, não vamos ler. E depois do 10 diz, ainda. Quer dizer, tudo isto tem a ver com o Filho, é ou não? Então vamos ver. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Amém? No princípio com Deus. Esta é uma repetição intencional, como eu vos disse. Porquê é que João repete isto? Porquê é que João vai fazer isso? Porque João, tal qual tu e eu, se formos suficientemente honestos, nós sabemos que o nosso coração tem uma habilidade incrível para escapar da verdade. Tem ou não tem? Para fugir à verdade. Tem ou não tem? Não é?
Então, às vezes é preciso repetição, é preciso reafirmação, é preciso ouvir mais que uma vez, é preciso percebermos que isso é a verdade. Os irmãos entendem? Amém? Nós vimos que alguns tentam negar a distinção pessoal, já falámos disso, não quero repetir. Outros tentam negar a eternidade, diz que Jesus é um ser criado, não é? João não permite nenhuma dessas coisas. Ele diz que desde o princípio o verbo é eterno, o verbo está com Deus, o verbo é Deus. Vocês entendem? O que João está aqui a fazer é como se fosse um professor numa sala de aula, não é? Ele vai repetir a fórmula principal antes do exame. E nós ficamos a saber que se isso correr mal, corremos o risco de errarmos tudo. Os irmãos entendem? Se nós não entendermos isto, se isto correr mal, se esta verdade não for assente no nosso coração, nós corremos o risco de, daqui para diante, aceitarmos qualquer coisa e errarmos tudo o que diz respeito ao cristianismo. Amém? Daí João. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esta é uma prova irrefutável, que se ele criou, ele não pode ser criado. Não é? Porque quem criou todas as coisas não pode ser algo criado. Vocês entendem? Conseguimos perceber isto? Então, esta é uma prova irrefutável. João apresenta-nos aqui o teste definitivo da divindade de Cristo. Amém? Criação a partir do nada. O texto no grego começa com panta, é todas as coisas. O que é que isso significa? Eu às vezes brinco com vocês, não é? O que é tudo em grego? É quê? É tudo. Tudo o que existe, tudo o que é criado, tudo o que entrou no tempo e no espaço, não é? Nada é exceção. Tudo foi criado. João afirma-nos que o verbo é o agente ativo da criação. Ele mostra-nos que o Pai cria por meio do Filho. Vamos ver alguns textos paralelos e bastante diretos que nos ajudam a entender isto. Colossenses, capítulo 1. Versículos 16, estamos na página 1555. Colossenses, capítulo do Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz-nos o quê? Talvez o 15 também é interessante de retermos. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Amém? Depois teríamos Hebreus 1:2, nós já vimos a semana passada. O Salmo 33:6 fala-nos que a criação vem através da palavra do Senhor, nós vimos isso. Então, por intermédio dele, fala-nos de uma mediação. É por meio dele, não fala de inferioridade. Os irmãos entendem? Não diz que Jesus é um ser inferior. Vocês percebem? É por meio dele, mas não fala de inferioridade, fala de mediação. É por meio dele, é através dele. A expressão não indica que o filho seja menor do que o pai ou secundário. Os irmãos entendem? Aqui está-nos a descrever a ordem de operação e não a hierarquia da essência. Conseguimos entender isso? Sim, meus amados. O pai decreta, o filho executa e o espírito vivifica. Uma só obra, um só Deus, mas a distinção de pessoas. Amém? Gênesis 1:2 ajuda-nos a ver isso. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é uma negação absoluta. Reparem, João não confia apenas na afirmação positiva, mas ele acrescenta uma negação total para eliminar o quê? Qualquer brecha, qualquer erro que possa acontecer ou que possa vir daí.
isso vai excluir explicitamente a ideia de que o verbo seja uma criatura, a ideia de que algo existia independentemente dele e a ideia de um território neutro no universo. Não existe. Tudo, todas as coisas, tudo o que existe foi criado. Isto quer dizer que se alguma coisa foi feita, então foi feita por meio do verbo. A lógica teológica de João 3, versículo 3, 1:3, é irrefutável. O verbo não pode ser criado, porque tudo o que é criado foi criado por ele. Amém, meus amados? Isto é um argumento ontológico fechado, não deixa aqui brechas nem aberturas. Amém? Um argumento semelhante é Hebreus 3, versículo 4. Diz, pois toda a casa é estabelecida, ou toda a casa é edificada por alguém. Mas aquele que estabeleceu, ou aquele que edificou, todas as coisas é Deus. Se o verbo criou todas as coisas, então o verbo é Deus. É o que João nos está a dizer. Amém? Se João 1:3 é verdadeiro, e nós sabemos que de facto é, então Cristo é soberano sobre toda a realidade. Nada pode escapar à sua autoridade. Não existe área da vida, vocês entendem? Fora de Cristo. A ciência, a história, a moralidade, a redenção, tudo isso está sob Ele. Cristo não é apenas o nosso Redentor. Amém, meus amados? Ele é Criador e sustentador. Amém? Colossenses 1:17 diz, nele tudo subsiste. Amém? Então isto vai destruir algumas ilusões modernas dos dias de hoje. Por exemplo, a autonomia humana. Isso quer dizer que tu não pertences a ti mesmo. Tu pertences a Cristo. Tu pertences ao Criador. Amém? É ou não é? Essa coisa, nasci selvagem, não é? Não é de ninguém, isso é só uma música. Não é uma verdade. Quando alguém nasce selvagem, bom, alguns de vocês estão dizendo, que música é essa? Eu nunca ouvi. É do meu tempo. Sou só um bocadinho mais velho que vocês. Não é? Amém, meus amados? Todo o ser, toda a criação pertence ao seu Criador. E o seu Criador é Cristo. Este pertence não quer dizer que é salvo por Ele. Quer dizer que Ele é o dono. Amém? E ajuda-nos a nós, como igreja, a termos bem definido outra ilusão dos dias de hoje, que é um cristianismo por compartimentos. Bem, o domingo é para o Senhor. Ou a hora do culto é para o Senhor. Depois tenho a minha vida. Bom, tenho a minha vida secular e a minha vida religiosa. Como é que vais fazer isso? Como é que vamos fazer isto? Cristo não é apenas para o culto, irmão. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vocês percebem algumas ilusões de hoje em dia, inclusive no meio evangélico errado? Amém? Não dá para tu seres uma coisa na igreja e outra coisa na escola, no trabalho, em casa. Vocês entendem? Não, isto acaba com os compartimentos. É ou não é? Alguém me dizia na semana passada, bom, nós estamos no templo, não posso mentir. Eu espero que percebamos que não é porque estamos dentro desta casa que não podemos mentir. É que nós não mentimos. Porque percebemos que a mentira vem do inferno e sabemos bem que é o pai da mentira. Amém? E sabemos que mentira é pecado. Vocês entendem? Então não é porque nós estamos aqui dentro que nós somos mais santos.
Depois saímos daqui e podemos, bom, já saí, agora, não é? Agora entrei no carro, ok. Bom, agora já cheguei à minha casa. Vocês entendem? Isto quebra essa ideia, essa ilusão dos dias de hoje. Amém? Amém? Vocês lembram-se, não é? Quando nós falávamos aqui já há uns tempos sobre tanta coisa, que no meio de tanta coisa que eu falava com vocês, nós às vezes dizemos, eu não aguento. Aguentas. Lembra-te na igreja, como é que tu és na igreja? Na igreja tu respondes, não é quando és na igreja, que a igreja não é este espaço. Quando tu estás reunido com a igreja, não é? Às vezes em casa, eu não aguento, eu tive que responder. Não aguentas? Também na igreja, não é? Quando estás reunido com a igreja, tu aguentas, tu não respondes. Tu não fazes aquela cara feia, tu sorrises, fazes aquele ar santinho, não é? Compreendes toda a gente. Vocês entendem? Então há uma ilusão moderna dos dias de hoje, dos dias atuais, não é? De achar que... Mas quando nós conhecemos João, quando nós conhecemos o Evangelho, não é? Quando nós lemos João com atenção, nós percebemos que não há lugar. João acaba com isso. João não nos deixa acreditar nisso. Não é? João acaba com as nossas desculpas, com os nossos argumentos, com os nossos compartimentos. Vocês entendem? Não há. Porquê? Porque Ele é Senhor de tudo. A única resposta a João, capítulo 1, versículo 2 e 3, é o quê? É uma submissão total. Ele é Senhor. Lembram-se, a semana passada nós falávamos e dizíamos, a um Senhor diz não. Dá para dizer não a um Senhor? Digam lá. Dá ou não? Porquê é que não? Porquê é que não dá para dizer não a um Senhor? Porquê? Porque senão Ele já não é Senhor. Amém? Eu sou do tempo ainda que ouvi na igreja dizer, bom, Ele já aceitou Jesus como Salvador, Ele agora só precisa, não é? Deixar que Ele seja o seu Senhor. Mas Ele não é Senhor, Ele não é o meu Senhor porque eu deixo ou não. Vocês entendem? Não é uma questão de permissão minha. Ok. Vocês entendem? Vocês percebem? Às vezes parece aquela conversa dos filhos com os pais. Não é? Os pais acham que estão a dirigir a vida dos filhos quando fazem trocas com eles. Bem, se tu comeres a sopa, eu deixo-te brincar com o Lego. E depois eles acham que eles estão a dirigir a vida do filho. Não, o filho é que está a dirigir a vida dele. Porque o filho quer brincar com o Lego e ele só vai comer a sopa, então é como ele diz e não como o pai diz. Vocês entendem? Deus não é isso, meus amados irmãos. Nem nós devemos ser como pais isso. Nem como mães. Vocês entendem? Não é uma troca. Ele é Senhor. Há um senso de autoridade. Vocês entendem? A um Senhor não se diz não, Ele é Senhor. É como a um pai e uma mãe, não se diz não. Vocês entendem? Não é porque os dias atuais, essa ilusão moderna, diz que é outra coisa. Não, há gente que pergunta ao filho, como é que é? Bom, hoje vamos aonde? Este fim de semana queres fazer o quê? E depois faz ou não se faz consoante o que o filho diz. Não, meus amados irmãos. É uma família toda completamente baralhada, equivocada. Não quer dizer que nós somos ásperos, não quer dizer que nós somos duros, que maltratamos os nossos filhos. Não, meus amados irmãos. Quer dizer que nós sabemos muito bem qual é o papel de um e o papel do outro. Amém? 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 Não quer dizer que nós não fazemos vontade nenhuma aos nossos filhos. Não, meus amados. Não. Amém? Mas também se os nossos filhos veem que nós lidamos com Deus e que o Deus que nós dizemos que acreditamos não é o Deus da Bíblia, mas é um Deus que não tem autoridade nenhuma. É um bom criado nosso. O pai vai fazer aqui uma reza ou uma oração e Deus vai responder, vais ver que Deus vai fazer a vontade do Pai. Isso é completamente. Não é Deus que faz a minha vontade, eu é que fui chamado para fazer a vontade dele. E o que o meu filho deve ver, o que a minha filha deve ver, o que os meus amigos devem ver, é que eu sou alguém submisso à vontade dele. Amém? Porque isso é que é sinal de que nós somos habitados pelo Espírito, irmão. Alguém que é visto como uma pessoa de fé não é alguém que ora e que Deus responde a tudo o que ele pede. É alguém que se submete a tudo o que Deus diz. Isso é alguém de fé. Não sei se vocês perceberam. Não é? Às vezes o pessoal cria uma ideia que alguém de fé é uma pessoa de muita fé. Então é alguém que fala com Deus, tem ali um esquema, não é? Ele sabe como é que chega lá e as coisas acontecem. Ele fala com Deus e vai. Não. É alguém que tu olhas e vês, olha, este homem
esta mulher, este jovem, esta jovem, uau, sim senhor, ele vive de acordo com Deus, ele vive submisso, amém? E quando ele sai daí, ele fica aflito. Eu não percebo bem porque é que é aquela coisa, mas eu sei que ele fica aflito, porque ele quer estar bem com Deus. Vocês entendem, meus amados? Sim? Amém? Então, uma resposta coerente aos versículos 2 e 3 de João é uma submissão. Porquê? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é o Senhor. As Escrituras dizem que Ele é o Senhor dos senhores. Amém? E a nossa vida deve refletir isso. Então, mas porquê é que não fazes isso, Domingos? Porque eu tenho um Senhor que manda em mim. Então, mas porquê é que não dizes isto? Porquê é que não reages desta maneira? Porquê é que não fazes assim? Porquê é que não fazes como toda a gente faz? Porquê é que é isto? Porque eu tenho um Senhor. Amém? E quem é habitado pelo Espírito vive dessa maneira. Não quer dizer que somos perfeitos, não quer dizer que somos sempre corretos, não quer dizer que... Não quer dizer, isso fica bem patente na nossa vida, que quem nos rodeia percebe que nós temos um Senhor. A nossa linguagem, a nossa postura, o nosso jeito de ser e de agir revela isso. Revela alguém que é habitado pelo Espírito. Amém? E não é só habitado pelo Espírito, é governado pelo Espírito. Amém? Ele não vive segundo a sua carne, segundo a vontade caída em Adão. Ele vive segundo o Espírito de Cristo que habita nele. Amém? Porque o Espírito é que mortifica, não é, as obras da carne. Amém? Há uma guerra. Tu tens uma guerra dentro de ti ou não? Ou está tudo em paz? Eu fico muito confuso quando as pessoas dizem: ai, pastor, desculpem. Ai, pastor, tenho uma paz. Eu fico logo aflito. Tens? Eu não. Eu tenho uma guerra dentro de mim. Porque a minha carne quer fazer uma coisa e o Espírito que em mim habita diz não, é outra. É um conflito. Esse é um bom conflito. Essa é uma boa guerra. Agora, se tu fazes tudo, dizes tudo, pensas tudo e está tudo ok, estás em paz, isso quer dizer que provavelmente não és uma pessoa habitada pelo Espírito. Se tu pecas e isso é na boa, se tu mentes e isso é, pronto, é só uma mentirinha, cuidado com isso. Cuidado com isso. Amém, meus amados? Então, em João 1, 2 e 3, ensina-nos que o Verbo é eternamente pessoal, o Verbo é distinto do Pai, o Verbo é plenamente Deus e o Verbo cria absolutamente tudo. A divindade de Cristo não é uma teoria, não é teórica, meus amados irmãos. Ela governa o universo. Então, se Cristo criou tudo, então nada no universo, nada que existe, é um território neutro. Vocês entendem? Nada. Cada molécula depende da palavra do Filho. Isso vai corrigir a nossa visão do mundo. Não é? Como eu vos disse, Cristo não é apenas para o culto, não é apenas para o domingo. Amém, meus amados? Ele é o Senhor da ciência, amém? Do conhecimento. Não é, meus amados? Como nós vamos fazer, às vezes, quando um irmão, uma irmã, alguém, né, vai ser operado, tem um acidente, está nas mãos, nós oramos, né, para que o Senhor dê, né, conhecimento àqueles médicos, sabedoria. Amém, meus amados irmãos? Porque Ele também é o Senhor da ciência. Hein? Amém? Nós louvamos a Deus pela ciência. A ciência não contradiz a Bíblia. Amém, meus amados? Antes pelo contrário. Antes pelo contrário, meus amados irmãos. Se o cientista, se aquele que estuda for honesto, ele vai perceber que nas Escrituras ele vai encontrar tudo aquilo pelo qual ele aprende. Nunca contradiz. A Bíblia não contradiz a ciência. Não há problema nenhum, meus amados irmãos. Amém? Não há problema nenhum. Se formos honestos. Se for gente honesta intelectualmente. Amém, meus amados? Amém? É verdade que há muitas coisas que tendem a negar, mas se formos honestos, amém? Chegamos aí. Ele é o Senhor da ciência, do trabalho, da família, até quando nós sofremos do sofrimento. Lembras da história de Jó? Não é? Quando o diabo foi lá, com os filhos de Deus, junto ao trono, não é, de Deus, e diz: estás a ver o teu... Aliás, Deus é
Lembra o diabo de Jó. Porque o diabo nunca gosta muito de falar daqueles que se portam bem diante de Deus. Vocês entendem? É Deus que diz, então, o que é que andas a fazer? E Satanás diz, passear e vaguear pela terra. E Deus vai e diz, então, viste lá o meu servo Jó? Era o único que ele não queria que Deus falasse. Não é? Viste lá o meu servo Jó? Quando vocês lerem o livro de Jó, vocês vão perceber isso. E Jó, na conversa com Deus, Jó vai dizer, pudera, dás-lhe tudo, não falta nada, pões uma cerca ao redor dele e da família dele e das coisas dele, grande coisa. Ele adora-te. Claro que como é que ele não te havia de adorar se tu lhe dás tudo? O diabo põe em causa que Deus só é amado e só é adorado pelo que ele dá e não pelo que ele é. Percebem? É por isso que esse evangelho que diz que dá carros, dá casas, tudo vai correr bem, vais ter um casamento fantástico, vais ter tudo. Bom, isso não é mentira, mas isso não é toda a verdade. E é bom anunciarmos toda a verdade. Os irmãos entendem? E Deus diz o quê ao diabo? Então vai lá. Faz com ele o que tu quiseres. Só, eu gosto de Lutero, acho que foi Lutero que disse, o diabo é só um cão de trela e Deus é que tem a mão na trela. O diabo só vai aonde Deus permite que ele vá. Não é? E o que é que Deus diz? Podes fazer tudo, menos uma coisa. Não tocas na sua vida. Num dia ele ficou sem terras, sem gado, sem filhos. Ficou com uma coisa que não ajudava muito, que era a mulher. Não foi? O que é que a mulher lhe disse? Olha para ti, não é? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porquê? Porque ele estava cheio de chagas, estava ferido. Cheio de feridas, ele coçava-se, não é? E ao coçar-se aquelas feridas abriam. E sabem o que é que Jó respondeu à mulher? Como falam os loucos, assim falas tu. Haveríamos de receber de Deus só o bem e não o mal? E depois diz assim, em tudo isto, não pecou Jó contra Deus. Então ele até é o Senhor do nosso sofrimento. Oh, meus amados, talvez não quer dizer 100%, mas a maioria de nós não estaria hoje sentado nestas cadeiras se tudo corresse às mil maravilhas na nossa vida. Mas um dia, porque alguma coisa correu menos bem, ou até muito mal, o Senhor usou isso para nós termos um encontro com Ele. Ou melhor, para Ele se encontrar connosco. Amém, meus amados? Então Ele é Senhor até do sofrimento. Amém? Bom, vamos avançar? Bem, consegui... espetáculo, meia hora, 2 versículos. Estou a melhorar bastante. Versículo 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Depois ele afirmar que o verbo é eterno, no 1, que é Deus e é criador de todas as coisas, no versículo 3, João agora vai dar um passo decisivo. Ele vai ligar, ele vai conectar a obra da criação com a condição espiritual do homem. A cristologia aqui passa do cosmos para o coração humano. Diz a parte A do versículo 4. A vida estava nele. A vida aqui é como atributo essencial, não como dom recebido. A frase é curta, mas teologicamente é uma frase muito densa. Nele. Nele diz-nos o quê? Exclusividade absoluta. João não diz a vida vinha dele, mas ele diz a vida estava nele. Isso significa o quê, meus amados irmãos? Que a vida não é algo externo à pessoa de Cristo, não é algo que ele recebe, não é algo que ele distribui ocasionalmente. A vida reside nele como um atributo essencial. Vocês entendem? Como um atributo, a essência dele, vocês entendem? É vida. João, vamos a João, capítulo 5. Página 1394 do Novo Testamento.
Bem, estou a dizer a página para quem tem uma Bíblia como deve ser, igual à minha. Está bem? João 5, 26. Estou a brincar, não é? Porque assim como o Pai, estamos lá? João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 14, um pouco mais à frente, um versículo que se eu começar a dizê-lo todos vocês conhecem. João 14, 6, o que é que diz? Não acredito. Isso. Hã? Está aqui atrás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a vida. 1 de João, cá bem no final, perto do Apocalipse. 1 de João. Estamos no Evangelho, mas temos 3 cartas de João. E a primeira carta de João, capítulo 5. Vai mais adiante e olha o que João, na sua primeira carta, vai dizer, no página 1618, mesmo quase no final da Bíblia. Capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida, a palavra aqui é zoe. É mais do que vida biológica. João não usa bios, a vida física, mas zoe, que em João aponta para quê? Para a vida espiritual, a vida eterna, a vida em comunhão com Deus. Claro, isto não exclui a vida física, não é? Não é uma coisa e outra. Conseguimos entender? Isso não exclui. Isto quer dizer que esta vida zoe transcende essa vida, vai para além dessa vida, vai para além do existir. Sim? João está a dizer que a vida verdadeira, aquela vida que o homem perdeu no Éden, que Adão perde, está somente em Cristo. Não em outro lugar. Conseguimos entender isso? Que precisamos ter em pano de fundo, vocês entendem? Nós precisamos estar a ler isto, a estudar isto, e com a mente pensando em Gênesis 2 e 3. Não é? No dia em que comeres do fruto, morrerás, não é? Então, e Adão e Eva morreram, deixaram de existir? Foi? Não. Eles morreram o quê? É isso que os irmãos entendem? Temos que ter isso, não é? A vida, qual vida? A vida que Adão tinha antes da queda, vocês entendem? Conseguimos perceber isso, irmãos? É isso que estamos a falar. A verdadeira vida, aquela que Adão e Eva perderam no Éden, e por causa disso, todos nós vimos daí. O homem continuou a existir depois da queda, ou não? Continuou. Perdeu foi o quê? A vida não é? Fomos destituídos do quê? Da glória de Deus, dessa vida. Amém? É por isso, meus amados, que conversão não é tornarmos-nos numa pessoa melhor. Amém? O pessoal que vai entrar aí na classe dos 9 membros vai perceber isso quando nós estudarmos conversão. Não é? Converter-nos não é nós tornarmos-nos numa pessoa melhor. Não. É receber vida que só Cristo pode dar. João, capítulo 3. Agora o Evangelho. Não as cartas, mas o Evangelho. O que nós estamos a estudar. João, capítulo 3. Reparem, a visita de Nicodemos a Jesus, João 3, 1 a 8. Podemos ler? Página 1389. Podemos ler? Estamos aí? Havia entre os fariseus, não é? Um grupo religioso da altura, por sinal,
o mais correto, moralmente falando. Vocês entendem? Eles eram mesmo minuciosos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então não é? Vocês entendem? Não era um leigo da matéria. Vocês entendem? Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, numa igreja evangélica com o conceito moderno, Nicodemos era logo batizado. É ou não era? Reconhece Jesus, reconhece que os milagres que Jesus faz, diz que ele veio de Deus, acredita em Jesus, ora, molho. Vamos embora. Vamos embora. Mas olha o que Jesus diz a isso. Olha o que Jesus diz a isso. A isto, não é? A este conceito sobre Jesus que Nicodemos tinha, olha o que Jesus vai responder. Vocês entendem? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Quando aparece em verdade, é como se nós hoje escrevemos tipo no computador a negrito. Vocês entendem? É um realce. É dizer, bom, isto é bom tu não esqueceres. Isto é verdade mesmo. É uma verdade importante. Tudo é verdade. Mas isto é uma verdade para não esquecer. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É isso, irmãos. É isso. Porque a vida está em Cristo. Os irmãos entendem? E se nós não nascermos de novo, se nós simplesmente existirmos com esse nosso primeiro nascimento que veio de Adão, vocês entendem? Nós não conseguimos ver o reino de Deus. Jesus diz, não, Nicodemos, não, tu és muito religioso, tu estudas muito, mas isso não quer dizer... Alguém está a entender? Eu não sei se tu sabes, mas há pastores que não nasceram de novo. E são pastores. Sabiam? Há igrejas que têm líderes que não nasceram de novo. Nicodemos, um dos principais dos judeus, vocês entendem? Mas não. Jesus responde a essa conversa do Nicodemos. Aliás, muitos, bom, cuidado com as palavras, mas alguns que eu ouço, eu só fico com aquela impressão quase inegável que eles não nasceram de novo. Porque se eles tivessem nascido de novo, eles não tinham a retórica que eles têm, nem as suas igrejas faziam o que elas fazem. Vocês entendem? Nicodemos. Principal. Um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Afinal, Jesus tinha razão, ele não percebia nada do assunto, para não? Vocês entendem? Vocês entendem? Não, é a postura. Vocês entendem? Nada contra quem tem postura, devemos ter postura. Não é o engravatado, não é uma aparência, não é uma igreja com uma carrada de gente. Vocês entendem? Não quer dizer nada, meu amado irmão. Nada contra, percebes? Não sou apologista do pequenino é que é bom, só os pequenos é... Não é isso. Mas os irmãos entendem? Não percebia nada do assunto. Respondeu Jesus, versículo 5. Outra vez. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois, se tu só estás... O teu nascimento, só nasceste uma vez. Percebes? Só nasceste de Adão. Amém? Então, isso é carne. É nessa natureza caída. Está separada de Deus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer
importa-vos nascer de novo. Quer dizer, não aches isto, o que é isso? Não aches isto uma loucura. Percebes? Meus amados, porque o problema do homem não é uma doença, irmão. Percebes? O problema do homem não é doutrina. O problema do homem não é educação. Vocês entendem? Os irmãos entendem? Eu acho incrível como é que as pessoas ainda não perceberam isso. Nada contra a educação, nada contra a ciência, nada contra o conhecimento, nada contra. Mas o problema do homem não é a falta de educação. Não é nascer numa família melhor, não é frequentar os melhores lugares. Nada contra quem pode frequentar os melhores lugares, estudar. Não é isso, irmão, que eu estou a dizer. Agora, o problema do homem é que é muito maior. Vocês entendem, meus amados irmãos? Vocês entendem? Amém, meus amados? Uma coisa é nós irmos ali às urgências ao Amadora Sintra, não é? E eles dizerem, bom, isso é uma gripe, você toma aí uns Benurons, toma aí mais não sei o quê, não sei bem o que é que se toma, não é? E bora. Outra coisa, foi eu chegar lá, fazer uma birra feito criança, e o médico dizer-me, você tem um tumor, precisamos ver se é maligno ou benigno. Vocês entendem? E nós precisamos fazer uma biópsia. E mais tarde eu dizia, você precisa de um transplante. Então, o tratamento que é preciso, o que é preciso fazer, revela também o quê? A gravidade do problema. Vocês entendem? Percebe? Quando Jesus diz, olha, não te admires, não aches isto uma coisa qualquer. Necessário nascer de novo. Isso quer dizer o quê? Que é grave. Quer dizer que não pode encontrar uma solução aqui ou acolá, na religião, seja onde for. Quer dizer que é grave. O tratamento também revela a gravidade do problema, meus amados. E Jesus está a dizer, não fiques aí admirado porque tu achas que é só uma questão de tu estudares um pouco melhor a Bíblia, saberes um pouco mais. Não, Jesus está a dizer a Nicodemos, não, Nicodemos, não te admires, devo-te dizer. Necessário, sabe o que é necessário? É indispensável. É preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de novo. Não é? Amém? Deus escolhe este, escolhe aquele, escolhe o outro, escolhe aquela, escolhe... Não dá para perceber. É este, esta. Como? É isso. Não é, meus amados? E é maravilhoso. Eu acho belo, eu acho fantástico. Essa é a coisa, Nicodemos, eu esta semana publiquei alguma coisa que Nicodemos dizia. O grande milagre, não é, Gina, que tu republicaste assim, não é? O grande milagre, irmão, não é tu teres uma perna mais curta que a outra e a perna ficar, não é? Não, isto não é o grande milagre, não é? Não teres casa e depois teres casa, não é? Não é isso, meu. Não teres uma doença incurável e depois és curado. A ciência, a maior parte dela já chega lá a tanta coisa. Não é isso. O grande milagre é Deus pegar num homem pecador, como tu e eu. Percebes isso ou não? Todo virado do avesso. Sem condição alguma. Para isso é preciso poder. E Ele pega no coração dessa pessoa. E Ele dá-lhe um novo coração. E essa pessoa é totalmente voltada para Deus. Não quer saber nada de Deus. Da glória de Deus. Da santidade de Deus. Da pureza de Deus. Essa pessoa não quer saber nada disso. E de um momento para o outro, essa pessoa começa a interessar-se por Deus. A querer saber quem Deus é. A querer agradar a Deus, a querer viver. Isso é um milagre, porque o nosso coração, naturalmente falando, o nosso coração de pedra é insensível a isso. Mas depois é bonito quando nós começamos a ver Deus pegar na vida de um jovem, de uma criança, e a gente começa a ver, uau, olha para isto. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que isso é impensável. Por mais entusiasmo que o pregador tenha, por mais carismático que ele seja, por a igreja mais bonita que haja, que o culto seja aquela coisa, não consegue fazer isso em ninguém, só Deus. Percebes isso? Isso é belo, isso é fantástico, isso é transcendente, porque a vida está nele. A vida está nele. Amém, meus amados? Amém? Receber vida só pode ser através de Cristo. Só Cristo pode dar. Eu gostava muito, tu também, creio eu, dar a vida a alguns familiares meus, dar a vida a alguns amigos meus. Eu gostava tanto de dar isso. Eu gostava, mas isso não depende de mim. Os irmãos entendem? Não depende de ti. Porque a vida está nele.
Amém. E é Ele. Louvado seja Deus. Parte B do versículo: e a vida era a luz dos homens. A vida revelada como luz, não neutra. Não algo neutro, mas confrontador. João agora faz uma transição crucial. Ele vai-nos mostrar que a vida que está no verbo manifesta-se como luz. Luz aqui em João é igual a revelação moral, espiritual. Luz em João nunca é apenas uma informação intelectual. Ela envolve revelação de Deus, exposição do pecado, direção para a vida e o critério para o julgamento. Vamos ver alguns textos-chave. Estamos aqui em João 3 e vamos aproveitar. Vamos dos versículos 19 a 21. Bom, vamos ver do 16. Está bem, para apanharmos a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, do 16. Vocês percebem? Estão lá 1390 a página. João 3, 16. Dei-vos as referências todas, não dei? Estamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o 19, que era aqui que eu queria. Até ao 21. O julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Amém, meus amados. João, capítulo 8, um pouco mais à frente. O que é que Jesus vai dizer? João, capítulo 8, página 1401. Jesus como a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Amém? Mas uma evidência de quem segue Jesus, irmão, não é uma pessoa mais religiosa. É uma pessoa que não anda em trevas. Sabe o que é trevas? Escuridão, coisas escondidas, oculto. Vocês entendem? Esconde situações. Se eu for ver o teu telemóvel, eu posso ver tudo do teu telemóvel. Percebes? Amém? Toda a gente tem acesso ao código, ou toda a gente, quer dizer, vocês entendem? A tua mulher tem acesso ao código do teu telemóvel. O teu marido tem. Os teus pais têm. Qualquer pessoa pode visitar. Percebes isso? Não anda em trevas. Percebes? Percebes? Amém. Amém, meus amados. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz. E se tu tens a luz da vida, que é Cristo, e se é Ele que é o... Vocês percebem? Aquela luz intensa, aquele foco que ilumina tudo. E se Ele pode ver a tua vida, todos podem ver. Amém?
há bons anos atrás, muitos anos atrás, eu disse algo à minha filha, à Sara. Ela andava na escola e uma série de situações. E eu disse, filha, não vale a pena esconderes nada ao pai. O pai vai te dizer uma coisa. Tudo o que tu pensares em fazer, que o pai não possa saber, ficas a saber que isso é mau para ti. Não é? Como é que eu sei? Posso? Não. Dá para fazer ou não? Tudo aquilo que tu podes, tu achas que podes fazer e Deus não pode ver? Tudo aquilo que tu achas que podes fazer e eu não posso saber? Tudo aquilo que tu achas que podes fazer e os teus pais não podem saber, a tua mulher não pode saber, o teu marido não pode saber. Percebes? Nem dês lugar a isso no teu pé. Porque se ele começa a habitar muito aqui, qualquer dia acontece. Eu só penso, mas eu não, nem penses. Não estou a dizer que o pensamento não vem. Estou a dizer para não dares abrigo. Amém? É bom ter a luz ou não? Qual é o julgamento? São pessoas que querem viver dessa maneira. E a luz revela isso. E eles não vêm para a luz. Não é? Vocês aqui, com estas luzes tão fortes, qualquer dia até veem os meus pontos negros. Não sei se tenho, mas não é? Isto é mesmo forte aqui. Não é? Esta luz não é para eu ser o foco. Irmãos, entendem? É só por causa da gravação. O foco desta mensagem não sou eu, irmão. É o autor da mensagem. E o autor da mensagem não sou eu. É Cristo. Ele é a luz verdadeira, que ilumina. Na sua luz, nós temos luz. Amém? Ainda que as luzes do mundo digam que pode ser e não há problema nenhum, se esta luz diz não. Não é? Lembra-te da conversa que eu tive com a Sara? Talvez os colegas diziam, bora, vamos. Talvez os professores, talvez o diretor da escola. Vocês entendem? Não interessa quem. Se o meu pai não pode saber, não. Amém? Aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário. Porquê é que ele não vai andar nas trevas? Porquê é que ele não quer? Porque ele tem a luz da vida. Amém? João 12, um pouco mais à frente. Versículo 46. Fala-nos do resumo do ensino de Jesus. No versículo 46 diz assim, eu vim como luz para o mundo. A fim, qual é o propósito? A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na... Vocês conhecem aquela história das pessoas que dizem, eu também acredito, também tenho fé, também acredito muito em Jesus. Tenho muita fé. E depois tu olhas para a vida deles e é só trevas. O Jesus que ele está a dizer, ele diz o mesmo nome. Tem o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Já percebeste que há mais pessoas com o teu nome, não percebeste? Como se costuma dizer, há mais Marias na Terra. Não é o que costuma dizer? O Domingos é assim. Não, quer dizer, o Domingos eu sou. Isto. Mas o Domingos, olha aí o Domingos atrás de ti, Rafa. Agora, o Domingos é o Domingos? Não. Não é porque tem o mesmo nome, não é porque a pessoa acha que... Não é este Jesus. Não é este Jesus. Não é, não. Não é. Mas é Jesus. Sim, mas não é este. Não é este. Eu também acredito em Jesus. Acreditas? Sim. Não é? Grande coisa. Tiago diz, grande coisa. Até os demónios acreditam e tremem. Acreditar e tremer não quer dizer que conheces Jesus. Transformação. Nascimento. Novo nascimento. Vocês entendem? Regeneração. Vocês entendem? Isso quer dizer. A obra de... Não é o que tu fazes para Deus. É o que é que Deus já fez em ti. Deus luta contigo. Deus transforma-te. Há um processo de santificação diário na tua vida. Tu vives arrependido e arrependendo-te diariamente.
quando tu pecas, tu ficas triste ou tu tentas esconder o pecado? Queres ver se ninguém te descobre? Porque estás mais preocupado com a tua reputação do que com o teu caráter. Sabes que diante de Deus, já viste se Cristo estivesse preocupado, se Jesus estivesse preocupado com a sua reputação, ele não tinha ido à cruz. Porque naquelas cruzes romanas eram os malfeitores, os assassinos, os ladrões. Vocês entendem? Isso é que era... Esses é que eram pregados no madeiro. Esses é que eram pregados na cruz. E Jesus, a sua reputação fica de quê? Ele é prendido com os malfeitores. Jesus não está preocupado com a sua reputação. Ele está comprometido com o caráter. Vocês entendem, meus amados irmãos? Vocês entendem? Jesus não estava preocupado com o que é que os outros religiosos ou romanos diziam dele. Jesus estava comprometido com o que o Pai tinha dito acerca dele. Amém, meus amados? Amém. Eu duvido muito de cristãos que se dizem cristãos que são muito preocupados com a reputação e nada preocupados com o caráter. É tipo, se ninguém souber, está tudo bem. Isso é horrível, isso é anticristianismo. Vocês entendem? Isso faz-me lembrar a minha velha vida. O problema não é roubar, é ser apanhado. Isso é velha vida. Isso é Adão. Amém, meus amados? Não é o que os outros sabem e o que os outros dizem. É Deus que é onisciente. E o que Ele diz é que importa. É caráter. Não é a reputação. Amém, meus amados? Não permaneça nas... Eu vim. Foi para isso que Ele veio. Vocês entendem? Vocês percebem, meus amados irmãos? A gente que acha que Ele veio para dar uma vida melhor, vocês entendem? Para ter tudo mais fácil, para não termos mais problemas. Não, Ele veio para isso. Eu vim a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Vocês entendem? A pessoa não quer trevas, a pessoa não quer escuridão. A pessoa não... Vocês entendem? Não quer. A pessoa quer viver na luz. Amém? Há algo dentro dele que é muito maior do que tudo que está à volta dele, fora dele. Vocês entendem? A pressão é interior, não é exterior. Vocês entendem? Não é uma opressão, é uma expressão. Vocês entendem? O que está em mim não permite isso. O que está em ti, que és igreja, não permite isso. Vocês entendem? Não é uma pressão. A pessoa não é oprimida pelo que é que os outros vão pensar. É uma expressão. O que está dentro dele não deixa, não permite, eu não posso. Amém? Até ninguém precisava de saber, mas ele confessa. Amém? É uma expressão, ele não aguenta. Ele não aguenta que as pessoas tenham uma visão acerca dele, que ele não é de verdade. Ele não quer isso. Ele não quer impressionar, ele quer ser. Vocês entendem, meus amados irmãos? Ele não quer aplausos da terra. Amém? Ele quer ser recebido no céu. Alguém está a entender o que estamos a falar ou não? Amém, meus amados? Para que todo aquele que crê não permaneça nas trevas. Dos homens. O versículo também nos fala dos homens, não é? Ele é a luz dos homens. Não é? João não diz de alguns, mas dos. Aponta para quê? Para a universalidade da queda. Todos caíram. Todos chegamos a este mundo dessa forma. Separados, longe de Deus. Deus está irado. Amém? Essa coisa que o pessoal que acha que quando nascemos somos bonzinhos. Depois a gente estraga-se. Não. Então quem é que ensinou a um menino assim tão pequenino, como os nossos, a mentir, não é? A fazer birra, não é? A querer só os seus direitos, a conseguir manipular os pais e as mães? Quem é que ensinou isso? Com quem é que ele aprendeu isso? Isso é a sua natureza. Alguém que estuda essas coisas diz que se um bebê, quando está com fome e quer ser amamentado pela mãe e faz aquela birra e chora, se ele tivesse força, ele matava a mãe. Tal é a ira que ele sente. De onde é que isso vem? Vocês entendem, irmãos?
Vocês entendem? Isso é o coração. É o coração. É um coração de pedra. É um coração frio, gélido, parece mármore. Não está nada sensível às coisas de Deus. Fala da universalidade da queda e, é claro, também vai falar do quê? Da universalidade do quê? Da necessidade. Todos necessitam de salvação. Todos, não há ninguém. E se todos nasceram caídos, separados de Deus, se todos têm essa necessidade, então todos são o quê? Responsáveis. Todo homem precisa dessa luz. Porque todos estamos em trevas sem Cristo. Meus amados, deixa-me dar-te uma ilustração para perceberes isto um pouco melhor. Deixa-me dar-vos. Quando um quarto, um local da nossa casa, está todo desarrumado, vocês entendem? Mas a porta está fechada. Ninguém sabe como é que isso está. Não é? Mas quando se abre a porta e a luz entra, nós vemos a bagunça que está lá dentro. Vimos ou não vimos? Vocês acham o que é que a luz faz? A luz faz a bagunça? A luz só mostra o quê? Lá está. Vocês entendem? Há pessoas que não querem Deus, dizem, bom, eu não quero Deus, eu não quero saber essas coisas, eu ponho Deus de fora como se ficasse o problema resolvido. Eu sou ateu. E eles acham que resolveram o problema. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Podes dizer não há Deus, mas há Deus. Percebes? Não é tu fechares a porta do quarto que acabou a bagunça. Percebes isso? Há gente que acha, eu não acredito em Deus. Eu não quero saber dessas coisas. Ok, muito bem. E achas que isso vai mudar Deus? Vocês entendem? Não, irmãos. Só revela o que lá está. Amém? Então, qual é a tua responsabilidade? Porque isso também nos responsa. Ok. Então tu gostas da bagunça e fica tudo na mesma. Não é? Ou amas a escuridão, ou amas a ordem. Ou amas a Deus, ou queres pôr tudo. Amém? Isso diz a nossa natureza. Amém? E porquê é que nós agora amamos a ordem? Porquê é que nós... mas é preciso tanta coisa. Mas é tão picuinho. Vocês da Igreja Reformada são muito... vocês são muito... Aquilo é muito... muita coisa. É a palavra, e só a palavra, e o versículo, e a Bíblia diz. É isso. Porquê? Porque não somos melhores que os outros. Não, porque Deus transformou o nosso coração. E nós amamos a ordem. Nós amamos a verdade, nós amamos a luz. Nós amamos a Deus. Amém? Nós não somos humanistas. Nós somos cristãos. Alô, pessoal? Não é o homem acima de tudo. É Cristo acima de tudo. É por isso que é cristão. Amém? Percebes? Há gente que acha que o problema é ter a porta aberta. O problema é entrar a luz. Se eu apagar a luz, não é ignorares. Porque todos são Tu não podes sair daqui desta manhã, desculpa, na mesma como tu entraste. Percebes? Porque tu és responsável a partir de agora por o que tu... Eu não estou a meter-te medo, estou só a deixar claro. Percebes isso? Amém, meus amados? É isso que Jesus veio, é por isso que muitos não querem. Deus não existe. Não é? E depois ainda por cima acham, ou que esse Deus que eles dizem que não existe se preocupa com isso, ou como não existe, ou senão que nós que acreditamos em Deus nos preocupamos com isso. Miserável. Que o Senhor tenha misericórdia, abra o teu coração, o teu entendimento, os teus olhos. Porque o príncipe deste século faz o quê? Cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Jesus Cristo, lá em Romanos 4. Não é, meus amados? Muitos, deixa eu dar-te uma aplicação bem prática, muitos rejeitam Cristo não por falta de evidências.
mas por amor ao pecado. E agora eu tenho que deixar isto. E agora eu tenho que deixar aquilo. E agora eu tenho que deixar, não é? E agora, não é? E agora tenho que passar a ser um homem como um homem deve ser. E agora tenho que passar a ser uma mulher como uma mulher deve ser. E agora tenho que passar a ser um filho como um filho deve ser. Eu gosto mais de... Eu gosto mais de ser rebelde. Eu gosto mais de fazer o que me apetece. Esta coisa da igreja, isto é... Não é? Malta mais nova, isto é mais para os velhos, não é? Isto é para vocês, pronto. Quando eu for mais velho, depois eu venho. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A luz, sabes o que é que a luz exige? Rendição. Rendição. Uma coisa é quando tu não sabes. Nunca ouviste? Sabes lá, não é? Pronto, ok. Agora, quando a luz brilha, quando a luz mostra, quando a luz revela, o que é que a luz exige? É ou não é? Eu no meu trabalho, a gente pinta uma parede. E o pintor costuma usar um projetor, um holofote para apontar para a parede. Não é? Geralmente eu consigo ver os defeitos da parede. Porque a minha profissão mesmo é pintor, eu consigo ver. Tenho um olho mais preciso, mais clínico nessa questão do que noutra. Sabe o que é que os pintores que trabalham para mim às vezes fazem? Desviam um holofote. Sabe qual é o problema? É que depois quem vai viver para lá, liga as luzes. Vocês entendem? É por isso que Cristo é Senhor. Ele veio para habitar na tua vida, não para ser uma visita ao domingo. Percebes? Amém? Ser religioso não compensa, irmão. É só seres... É só ir indo. Como é que se diz? É só ir sendo enganado até te encontrares com Deus. Isso é uma fraude. Não vale a pena ser religioso. Não queres ser religioso. Amém? Bom, 5. Hoje vou terminar. A luz resplandece nas trevas. Bom, a iniciativa é de Deus, é soberana. Observe o verbo, está no presente, é resplandece. A luz não esperou as trevas se dissiparem, desaparecerem. A luz não reagiu ao pedido do homem. A luz entrou no mundo que estava na escuridão. A iniciativa é soberana. Não é uma resposta à busca do homem. Romanos 3,11, como nós bem sabemos, diz: não há quem busque a Deus. A encarnação de Jesus, como nós vimos na mensagem do Natal, não acontece porque o mundo estava pronto. Não, irmão, tanto não estava pronto que os seus não o receberam. Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Nem havia lugar para ele na hospedaria. Não é o mundo que não estava pronto. Jesus não veio porque o mundo estava pronto. Bem, está tudo preparado, não é? É como alguns que querem pregar o Evangelho, preparando o terreno. Vamos preparar o terreno para o Evangelho. Vamos preparar aqui a cama. Hoje vamos dar uma refeição. Amanhã vamos dar um saco de comida. No outro dia nós vamos dar uma roupa. Vamos preparar aqui o coração para o Evangelho. Vais passar toda a vida a dar comida e roupa e ele não se vai converter. Não quer dizer que não devemos de ajudar. Atenção, não ponham na minha boca o que eu não disse, é só o que eu disse. Não quer dizer que não temos que ajudar, não quer dizer que não temos que ser solidários. Vocês entendem? Mas às vezes é só aguentar a pessoa enganada mais tempo. Vocês entendem? Não foi porque estava preparado, o mundo estava preparado para receber Jesus que Jesus veio. Não. Não foi, irmão. Foi por iniciativa divina. No tempo determinado, no tempo certo, no tempo de Deus, no relógio de Deus, que Deus está fora do tempo, Deus disse: é neste momento. E é neste momento. Amém? Isso acontece porque Deus deseja agir. E quando Deus deseja agir na vida de uma pessoa, não há quem impeça. Acabou a história. Pode ser família, pode estar tudo contra. Acabou. Aquela pessoa é salva e acabou a história. Porque é por soberania, por decisão de Deus. E as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, aqui nós percebemos duas coisas. Que a luz tem oposição, tem ou não? Mas que as trevas são derrotadas. Imaginem este lugar todo escuro. Trevas, escuridão, noite. Não é? Estamos aqui às 2 da manhã.
tudo, não é? Aí a porta fechada, um pano preto ali, entramos aqui dentro. Há alguma luz? Bom, há do relógio lá ao fundo. Está sempre ligado. Mas se ligarmos um fósforo, uma luz bem fraquinha, ela vence as trevas. Então, diz o versículo 5, parte B, a luz resplandece e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui mostra-nos que o verbo comporta estas duas ideias e andam sempre juntas. As trevas não compreenderam a luz. Algumas traduções dizem assim, as trevas não a compreenderam. Vocês entendem? Isto quer dizer o quê? Cegueira espiritual. O homem, diz lá em primeira carta aos Coríntios, o homem natural não entende as coisas do Espírito porque não pode entender. Vocês entendem? O homem precisa nascer de novo para entender as coisas do Espírito. Então, as trevas não compreendem a luz. Isto fala de cegueira espiritual. Mas as trevas também não prevaleceram, não dominaram a luz. Isto fala da impotência diante do Senhor, de Cristo. É isto que prepara o tema do Evangelho de João. Incredulidade persistente e, ao mesmo tempo, um triunfo inevitável do Filho. O mundo não o conheceu, mas em Colossenses diz o quê? Colossenses 2,15 diz que ele despojou os principados e as potestades. Ele venceu sobre isso, sobre essas formas de pensamento, sobre essas autoridades, ou seja, dessas ideologias. Então, se é verdade que as trevas, que a escuridão não vence a luz revela simplesmente que alguém ama a escuridão, as trevas, o pecado. Mas uma coisa é certa. Nós sabemos também pelo Evangelho de João e por estes versículos que quando a luz acende, como eu vos dizia, tem um simples fósforo, o que é que acontece às trevas? As trevas recuam. É isso que acontece. É por isso que nós, como cristãos, irmãos, nós não vivemos em pânico. Nós não somos indiferentes, nós não metemos a cabeça na areia, nós sabemos que o mal é sério, que ele existe, que ele é real, mas não é soberano. Amém? Cristo é. Nós olhamos para uma vida toda descontrolada, tudo baralhado, tudo virado do avesso, tudo, bom, não há, vocês percebem quando não há ponta para onde se pega. Às vezes algum pessoal diz, bom, agora, olha, só Deus. Mas não é só, é em todas as condições. É só Deus mesmo. O que nós percebemos no Evangelho de João é que o mal não é soberano. Cristo é. E quando Cristo entra, Cristo vence as trevas, Cristo vence o mal, a destruição, o maligno. Vocês entendem? Isso não é fantástico? Não vale a pena estudar os versículos de João? Amém? A verdade-chave aqui deixem-me dar outros significados da palavra. Não, deixem-me ver aqui o que é que nós já tínhamos dito. Não conheceram, não prevaleceram, não compreenderam. Outra tradução é não dominaram, não venceram. E João provavelmente quer todos estes sentidos. As trevas não compreenderam a luz. O problema que nós vimos aqui em João, que está no homem, não é a falta de evidência. É uma hostilidade moral completa. Nós já vimos em João 3, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu já citei estes versículos, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita as coisas de Deus. As trevas não venceram a luz. Apesar da rejeição, da cruz, da oposição e da morte, nós sabemos muito bem o quê? Que Cristo não foi derrotado. Pois não? A luz não foi derrotada. Pois não, meus amados? A cruz não foi uma derrota, foi um triunfo. E a ressurreição é o sinal desse triunfo e dessa vitória definitiva. Em João 16, 33, o que é que Jesus diz? Eu venci
o mundo. Hã? E qual é a vitória que vence o mundo? Diz lá a primeira carta de João. Podemos ver? Alguém me pode ajudar que eu não tenho esse versículo aqui? Podes ajudar aí, Sara? Podes procurar aí. Esta é a vitória que vence o mundo. Desculpem lá. 5. Isso mesmo, obrigado. 1 João 5, 4. Eu só lembrei este versículo, não tinha aqui escrito. Diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é isto vence o mundo? A página 1618. O que é isto vence o mundo? Vence esta cosmovisão, esta ideia como o mundo pensa, a forma de pensar do mundo, a forma de agir do mundo, a forma de viver do mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa? O que é que aqui quer dizer nossa fé? O nosso conhecimento, a nossa confiança nas Escrituras. Isso é a nossa fé. Porque fé não é só acreditar. Fé é confiar, é crer, é descansar. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que queria ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então João, nestes 5 versículos que nós estudamos nestes 2 domingos, constrói aqui uma linha teológica contínua. Do versículo 1 a 3, ele mostra-nos Cristo e que Ele é o Criador. No versículo 4, que Ele é a fonte da vida. No versículo 5, que Ele é a luz vencedora. Então quer dizer que o mesmo verbo que cria o universo é o único que pode restaurar o homem, nós percebemos isto. Então nós temos aqui criação, queda, redenção, e não são histórias separadas, vocês entendem? Não é uma coisa e outra, não, de maneira nenhuma. Elas se encontram na pessoa de Cristo. Então João 4 e 5, estes últimos versículos, destrói 2 ilusões também. A neutralidade espiritual, ninguém está em cima do muro, ele ou está na luz ou está nas trevas. O otimismo do homem de hoje em dia, que acha que o homem precisa simplesmente de educação, de orientação, mas o homem não precisa simplesmente disso, o homem precisa de vida, de uma nova vida. A pergunta: não é, tu entendes a luz? Não é. A pergunta bíblica que nós devemos fazer a nós mesmos é: tu saíste das trevas para a luz? João 12, 36 diz-nos: enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então nós ficamos a saber que a vida verdadeira só existe em Cristo, que essa vida se manifesta como uma luz reveladora, que as trevas resistem, mas não vencem, e que a vitória da luz é certa e definitiva. Deixem-me concluir com algumas perguntas para tu poderes fixar. Quem é Jesus? Em João, capítulo 1, nos primeiros 5 versículos. Ele é eterno, distinto do Pai, plenamente Deus, Criador, fonte da vida e luz vitoriosa. O que é que eu saber isto exige de mim? Arrependimento, fé e submissão.
Como é que eu sei se estou na luz? Eu me aproximo de Cristo, confesso o meu pecado e obedeço à sua palavra. Segundo aos Coríntios 13, 5, diz-nos: examinai-vos se realmente estáis na fé. No próximo domingo, querendo o Senhor, iremos avançar para João, capítulo 1, versículos 6 a 14. E João vai passar da identidade do Verbo para a reação humana. Testemunho de João, a rejeição, a adoção, o novo nascimento. Se o Senhor nos permitir, 2 a 8 dias avançaremos para aí. Gostava de terminar e antes de passar para adorarmos e bendizermos o Senhor na beleza da sua santidade, gostava de orar por todos nós. Fecha os teus olhos. Inclina a tua cabeça. Sinal de reverência a Deus. Vamos orar. Senhor querido Deus e Pai, encerramos este tempo agora diante da Tua Palavra com o coração grato, Senhor. Não estivemos apenas a estudar um texto. Estivemos diante da revelação do Teu próprio Filho, o Verbo eterno, aquele que é Deus, que estava contigo desde o princípio e que é a fonte da vida e da luz. Agradecemos porque sabemos, Senhor, temos convicção que a Tua Palavra não volta para trás vazia. É verdade. É verdade que ela nos confronta, nos examina, nos corrige. Afinal, ela nos chama para mais perto de Ti. Senhor, se hoje de manhã, após ouvirmos a exposição da Tua Palavra, há algo em nós que foi exposto pela Tua luz, dá-nos arrependimento sincero, Senhor. Se algo em nós foi fortalecido, Senhor, que recebas Tu e Tu somente a glória. Não o pregador, mas Tu. Não porque eu entendi, mas Tu. Não porque sou melhor, porque consegui perceber, mas Tu. Sim, Senhor. Se fomos esclarecidos, tão bom. Guarda-nos então na verdade. Pedimos, Senhor, que aquilo que nós ouvimos não permaneça apenas no entendimento, mas que possa fazer essa viagem da nossa cabeça até ao nosso coração. E que isso se possa traduzir nas nossas vidas, em vidas transformadas. Mais uma vez, te pedimos, Senhor, para Tu nos livrares de uma fé superficial, desse cristianismo que não passa, é apenas intelectual. Conduz-nos a uma fé viva, obediente, rendida à pessoa de Cristo. Que a luz do Teu Filho continue a resplandecer em cada um de nós, dissipando toda a escuridão, colocando em ordem os nossos afetos, firmando os nossos passos, orientando as nossas decisões, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Sustenta os cansados, possas consolar aqueles que estão abatidos, fortalecer aqueles que se encontram fracos. E faz-nos a cada dia lembrar que a vida não está em nós, mas naquilo que é a própria vida. Que daqui a pouco, quando sairmos deste lugar,
não saiamos apenas com mais conhecimento, mas com mais temor, mais gratidão e mais amor pela pessoa de Cristo. Senhor, mais uma vez, entrego tudo a Ti, confiado na Tua graça que é suficiente. É em nome do Senhor Jesus, o Verbo eterno, a nossa luz, a nossa vida, que eu oro nesta manhã. E pedi à igreja que todos pudessem dizer: Amém.